Olá! Glória a Deus! Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Derrame sobre você bênção sem medida. Em nome de Jesus. Como que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Eu espero que você esteja bem, muito bem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pois é. Chegamos na semana do Natal, semana que vem, né? Dia terça e quarta-feira, dia 24 e 25, semana do Natal. Mas eu queria meditar contigo, eu queria conversar contigo sobre um versículo da palavra de Deus, um trecho da palavra de Deus, que eu li hoje pela manhã e que me impactou muito e fez com que eu ficasse pensando sobre isso o dia inteiro. O dia inteiro eu fiquei pensando sobre essa passagem, né? E ela está em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7. Essa palavra ela foi também objeto do nosso vídeo matinal, né? Onde eu sempre falo, por que não Jesus? Né? E nessa palavra nós falamos justamente sobre isso. Nós falamos assim, olha só o que diz no livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria saem da cidade deles, saem de Nazaré e vão até Belém da Judéia, porque José precisava se alistar no recenseamento. Naquela época, ali naquela região, estava sendo feito um censo. E eles queriam saber quantos tinham ali na região, o quanto era, qual o número do povo, a quantidade de gente. E aí José saiu, cada um tinha que se alistar nesse recenseamento na sua cidade de origem. Então José, que era de Belém, saiu de Nazaré e foi para Belém. Maria, a mãe de Jesus, esposa de José, estava grávida de Jesus. E perto ali de ter o neném, bem perto de dar à luz. Eles chegaram na cidade de Belém e ela estava lotada, cheia, porque todas as pessoas que eram de Belém foram para lá para poder responder o recenseamento. E quando eles chegaram, já não tinha mais lugar aonde se hospedar. Não tinha mais lugar nenhum, não tinha mais hotéis, não tinha mais vagas nas hospedarias, nada. E aí um dono de um hotel, de uma hospedaria, como era chamado na época, ele se compadeceu de José, se compadeceu da situação de Maria e colocou eles na estrebaria. O que é estrebaria? Estrebaria era um lugar onde ficavam os cavalos, os jumentos, os burrinhos, como se fosse um curral fechado, aonde os animais pernoitavam ali, passavam a noite ali, enquanto os seus donos dormiam na hospedaria, na hospedagem, no quarto do hotel. E ali ficou Maria, grávida, quase dando à luz, José, né? Ficaram ali, deitados na palha, no feno, um lugar onde era mais ou menos confortável para eles ficarem. E aí nasce Jesus. Durante o tempo que eles estavam ali naquela estrebaria, nasce Jesus. E aí Maria pega Jesus, envolve ele em alguns panos e coloca Jesus sentado numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura?
A palavra manjedoura vem de mangiare, manjar, comida. É um lugar onde os animais comiam. É um lugar onde era colocado comida, ração, para que os animais se alimentassem. Aqui no Brasil, geralmente a gente chama de coxo, né? O coxo, aonde era colocado a alimentação dos animais. Então Maria deita Jesus na manjedoura, no coxo, no lugar onde os animais comiam. E aqui a gente começa a ver uma coisa interessante. O Deus de toda a terra, o Deus que é o Verbo, como diz lá em João no capítulo 1, o Deus que é todas as coisas, aquele que estava no princípio com Deus, não é isso que diz em João no capítulo 1? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele Verbo, aquele Deus, a palavra viva, ele se esvazia de uma tal forma que ele passa a ser um embrião. Esse embrião é colocado no ventre de Maria, no útero de Maria. Ele poderia ter sido colocado no ventre de uma mulher rica, uma filha de um grande rei, uma filha no ventre de uma princesa que estava prestes a se casar com um rei, com um príncipe, mas não. Jesus ele vem de uma forma mais humilde, humilhante. Jesus não tinha lugar. Essa palavra diz que não tinha lugar, olha só, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar para receber o Senhor dos Senhores. Você consegue imaginar? Você, quando nasceu, muito provavelmente, você deve ter nascido num hospital. E quando você saiu do hospital e foi para sua casa, muito provavelmente também, nessa sua casa você encontrou um quarto. Pode até ser com outros irmãos, ou talvez até no mesmo quarto do seu pai e da sua mãe, mas você tinha um quarto. E ali você tinha um berço. Mesmo que fosse só um bebê conforto, ou talvez uma banheira, como a gente fazia antigamente, que a gente morava em apartamentos muito pequenos, e talvez a gente colocasse ali um colchãozinho dentro da banheira, e a banheira servia tanto de berço como de lugar para dar banho no neném. Mas você tinha um lugar. Jesus não tinha um lugar. Jesus ele foi recebido nesse mundo sem ter um lugar aonde ele descansar, um lugar aonde ele ser colocado logo após o seu nascimento. O Rei dos Reis, dono de todas as coisas, herdeiro do reino dos céus, ele não tinha lugar. E é interessante que nós continuamos a ler na vida de Jesus, e nós vamos agora para o livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 58, e nós vemos assim. Lucas 9, 58. Nós vemos Jesus respondendo às pessoas, dizendo assim: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. E com esse versículo nós continuamos vendo que Jesus, mesmo depois de grande, mesmo depois de adulto, mesmo no tempo em que ele já estava cumprindo o seu ministério aqui, ele continuava sem ter um lugar fixo, sem ter uma casa, sem ter um lugar para onde deitar e descansar.
Ele fala: olha só, as raposas, elas têm as suas tocas. As aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É interessante que durante a vida de Jesus nós vemos, a palavra de Deus mesmo nos diz, que Jesus ele viveu em vários lugares. Jesus ele saiu, ele em sua infância, Jesus ele vivia em Nazaré. Jesus ele era da cidade de Nazaré, como a gente viu, que José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, mas a base, a casa da família de Jesus era em Nazaré. Olha o que diz no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 11. A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. As pessoas sabiam de onde Jesus era. As pessoas sabiam que Jesus vinha de Nazaré, mas Jesus não morava mais em Nazaré. Quando Jesus saiu de Nazaré para cumprir o seu ministério, ele deixou a sua casa, deixou os seus irmãos, deixou a sua mãe. José, nessa época, já era morto. Ele deixou a sua família e foi cumprir o seu ministério, o seu chamado. Então ele saiu da sua casa de Nazaré, mas as pessoas sabiam que Jesus tinha vivido em Nazaré durante um tempo. Logo depois nós vemos no livro de Mateus também, no capítulo 4, no versículo 13, nós vemos assim: saindo de Nazaré, foi Jesus viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali. Só que a casa onde ele vivia em Cafarnaum, e algumas pessoas dizem até que Jesus tinha uma casa na praia, né? Porque Cafarnaum era uma cidade litorânea, uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, se não me engano. Só que aquela casa onde Jesus vivia não era dele. Não era dele. Se não me falha a memória, aquela casa era de Pedro. E ali ele viveu algum tempo. Só que da mesma forma, Jesus não ficava em Cafarnaum. Jesus ele saía para pregar em diversos lugares. Jesus ele andava por diversos lugares pregando, inclusive atravessando o mar da Galileia, indo até o outro lado, pregar para um endemoniado, libertar aquele homem, para que ele fosse o seu ministério, o seu missionário na região de Decápolis, que é uma região onde tinham 10 cidades, do outro lado do mar da Galileia. Nós vemos isso no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Então Jesus ele andava por todos aqueles lugares. Jesus era um peregrino. Se fosse pensar nos dias de hoje, talvez nós poderíamos chamar Jesus como um nômade. Uma pessoa que ficava aqui, ensinava, pregava o evangelho, depois ia para outro lugar, ensinava, pregava o evangelho, depois ia para outro lugar, e assim Jesus passou todo o tempo do seu ministério, andando de lugar em lugar, sem ter paragem, sem ter lugar fixo para sentar, descansar, dormir, cumprindo assim o que Jesus tinha dito para a multidão, novamente falando: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Mas aí chega o tempo em que o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, que veio
viveu entre nós em carne e sangue, chegou a época que ele é entregue. Entregue às autoridades, entregue aos sacerdotes, entregue àqueles que seriam os seus assassinos, aqueles que o matariam. Então Jesus é condenado à morte. O povo pede a cabeça de Jesus. O povo pede a condenação de Jesus. O povo chega a dizer: solta-nos Barrabás, que era um criminoso, e crucifica Jesus. E aí Jesus vai para a crucificação. Jesus é crucificado, é morto, é sepultado. Engraçado que Jesus é sepultado também numa cova, numa tumba que não era dele, também era emprestado. Jesus não teve lugar para colocar a sua cabeça, Jesus não teve um berço aonde ele pudesse ser colocado quando nasceu. E Jesus, quando morreu, também foi colocado numa tumba que não era dele. Também era emprestado. A manjedoura era emprestada. As casas onde ele dormia eram emprestadas. E a tumba onde ele foi sepultado também era emprestada. Ou seja, Jesus não teve nada nessa terra, demonstrando para nós que o seu reino não é desse mundo. Cumprindo aquilo que ele sempre falou, inclusive falou para Pôncio Pilatos, enquanto Pôncio Pilatos estava julgando Jesus. Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: você não é o rei? O seu reino não é aqui? E Jesus fala: não, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. E Jesus ressuscita no terceiro dia. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita e começa a andar entre os discípulos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus andou mais ou menos 40 dias depois que ele ressuscitou entre os discípulos. E aí, Jesus sobe aos céus. E quando Jesus sobe aos céus, ele envia para nós o Espírito Santo para ficar no lugar dele, para ser o nosso intercessor, o nosso consolador, para ser aquele que nos orienta, nos dá discernimento de por onde nós temos que passar. E esse Espírito Santo veio habitar dentro de nós. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de João, aliás, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus, ele vem fazer morada na nossa vida, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Eles vêm fazer morada em nós. A palavra de Deus, ela diz que Deus não pode habitar em lugares feitos por mãos humanas. Jesus queria dizer que Deus só iria habitar num templo feito pelas mãos dele próprio. E esses somos nós, porque Deus nos criou. Deus nos formou do barro, soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E ele vem, depois de morto, Jesus vem habitar em nós. Depois de ressuscitado, depois de ter subido para os céus e enviado para nós o Espírito Santo, ele vem através do Espírito Santo, juntamente com o Pai, ele vem habitar em nós. É o que nos diz aqui o livro de João, como nós acabamos de ler. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele
e nele faremos morada. Mas para isso acontecer, o que precisa? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, para que Deus faça morada, para que Jesus faça morada em nós, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós e ter em nós, finalmente, o seu lugar de habitação, nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. Nós estamos no Natal. Nós estamos naquele dia, naquele mês em que é comemorado o nascimento de Jesus. E Jesus está dizendo hoje para nós: será que hoje você vai permitir eu nascer dentro de você? Será que hoje você vai permitir que eu venha com meu Pai, com o meu Espírito Santo, e em você eu faça morada? Será que você vai permitir que, a partir de agora, Jesus tenha dentro de você um lugar de habitação eterna? Será que você vai amar a Jesus de uma tal forma que você vai obedecer a palavra de Jesus e receber no templo que é você, o templo do Espírito Santo, receber Jesus para habitar em tua vida? Será que hoje você pode olhar para Jesus e falar: Jesus, habita em mim, vem fazer morada em mim, venha habitar em mim, Jesus, não só dar uma passada, não só fazer um toque, não só um pouco, mas habitar definitivamente em mim, assentado no trono da minha vida, sendo o rei da minha vida, governando todas as áreas da minha vida, estando no controle de tudo que diz respeito a mim. Será que hoje você pode entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus, permitindo que ele nasça dentro de você, permitindo que o verdadeiro sentido do Natal se faça real na sua vida hoje? Que essa palavra venha nos trazer essa meditação no dia de hoje, porque existem várias pessoas que estão dizendo que são crentes, existem várias pessoas que dizem que são até cristãos, mas quando você vai ver os frutos da vida, quando você vai ver a caminhada da vida, você vê que não é verdade, você vê que aquilo que ela fala não espelha aquilo que ela faz. Permita que Jesus venha fazer morada em você. Permita que Jesus verdadeiramente venha habitar no seu coração, no seu espírito, na sua alma, sendo você um templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que nesse dia de Natal, você possa guardar um tempo para entrar na presença de Deus e dizer para ele assim: Jesus, nasça dentro de mim, faz em mim o seu Natal, faz em mim a sua habitação, faz em mim a sua morada permanente. Não precisa, Jesus, mais ficar errante, sem ter aonde repousar a tua cabeça. Repousa a tua cabeça no templo do meu coração. Em nome de Jesus. Que o Natal venha a ter esse verdadeiro sentido para você esse ano. E que você possa começar o ano que vem, o ano de 2025, tendo Jesus habitando o teu coração, tendo o Espírito Santo te enchendo com a plenitude do poder e da presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder ou quiser, assine o nosso canal, nos ajude
a fazer com que essa palavra chegue a muitas pessoas. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, aqui colocados, têm um conteúdo relevante que merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você mesmo um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, envie para as pessoas que você ama, que te rodeiam, que convivem com você, para que elas possam meditar e serem edificadas por essa palavra, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você seja o templo do Espírito Santo e que as pessoas possam ver em você Jesus habitando dentro do teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus! Tenha um feliz Natal, tenha um próspero ano novo, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.